Ministério da Cultura, Sanepar e Governo do Paraná apresentam podcast Eu Amo Curitiba, projeto realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. Produção artística Pluriarte Produções. Realização Grupo Banda B de Comunicação. Eu amo andar de busão, descer lá no tubo do estação. Eu amo ir andar no Barigui, às vezes tomar sol e me divertir. Eu amo os meus pia, minhas guria, e esse clima louco todo dia. Eu amo o nosso palavreado, vina, leite quente, penal e apurado. Eu amo Curitiba, eu amo Curitiba, eu amo Curitiba, eu amo Curitiba. E daí, minha gente que fala leite quente, eu sou Mari Martins. Salve, piazada do Marte, eu sou a Michelle Goodman. E esse é o podcast Eu Amo Curitiba. Lembrando aqui os recadinhos que temos que dar, né? Você que está acompanhando pela Banda B, pelo radinho, que é um charme, FM 79.3, AM 550, ou você pode baixar o aplicativo da Banda B no seu celular. Afinal de contas, o radinho agora é o seu celular também, na palma da sua mão, para você poder acompanhar a gente todo sábado, 13h. E você que está só ouvindo pelo rádio já sabe também que estamos no YouTube, youtube.com/bandaboficial, tem a playlist do podcast para você acompanhar todos os episódios. E também para você que quer saber mais detalhes, temos matérias sobre todos os episódios no portal bandab.com.br, na aba Eu Amo Curitiba, tem ali a editoria do podcast, onde você acompanha todas as matérias de todos os episódios, com detalhes, com links, enfim, o que você ficou ali de anotar, não deu tempo, não se preocupe, é só acessar o portal, né, Mi? Sim, lembrando também que estamos nos tocadores, de todos os tocadores de streaming, então se você quer ouvir por lá, também estamos no seu favorito, é só procurar Eu Amo Curitiba, que estamos lá para você nos ouvir. E se você nos ouve, nos vê pelo YouTube ou nos streamings, não esquece de dar like, curtir, comentar, compartilhar, para engajar este podcast que fazemos com tanto amor e carinho para vocês. Com certeza. Bom, e o episódio de hoje é para quem gosta de um assunto assim mais sobrenatural, fantasmagórico, né? Assim, vamos falar desse outro mundo que é tão misterioso, né? O mundo dos mortos, que morrer faz parte da vida, mas a gente às vezes separa isso, né? Vamos falar então sobre essa Curitiba mais sombria, né? Existe um cenário muito interessante que desperta essa curiosidade em todo mundo, né? A gente tem muitas histórias, muitas lendas, que é isso, vai mexendo com o nosso imaginário e a gente fica curioso para saber. E esse episódio está muito interessante, a gente faz um link, né, com o dia 31 de outubro, que se aproxima, que é comemorado, né? Tem uma comemoração tradicional americana, que é o Halloween, mas que também essa data, até o dia 2 de novembro, que é o dia de finados, existem comemorações, festividades em todo o mundo. E é sobre isso que vamos falar também, fazer esse link com a nossa cidade, né, Mi? Sim, vamos entender esse período que vai do dia 31, que você mencionou, até o dia 2, que é dia 31, Halloween, e dia do Saci também, existe essa polêmica de dia das lendas. Bruxas, dia do Saci. É o momento de venerarmos o oculto, podemos dizer assim, talvez, né? Sim. Dia 31, então, é a data oficial do Halloween, mas ele abre as festividades, porque dia 1º é dia de Todos os Santos, e dia 2 é o dia dos Mortos. E é interessante, né, Mari? Porque o dia dos Mortos, em algumas culturas espanholas, até a Clarissa, que é uma das nossas entrevistadas, ela comenta sobre isso. Nas culturas espanholas, a cultura dos povos originários ali da Espanha, eles veneram, eles recebem com uma grande festa os mortos que vêm visitar as pessoas, e não com essa temerosa
Dia das Bruxas, que é os mortos vêm para assombrar. Exatamente. Historiadores acreditam que essa festa, né, o Halloween, tenha surgido de comemorações realizadas pelos celtas em homenagem aos mortos, e essa comemoração celta era chamada de Samhain, festa em que as barreiras que separam o mundo dos vivos e dos mortos deixam de existir. O Halloween é uma tradição, né, uma festividade, é no dia 31 de outubro nos Estados Unidos, mas que acabou se popularizando no mundo todo. E acredita-se que o Halloween mesmo tenha surgido nas Ilhas Britânicas como parte da cristianização daquele local. O termo Halloween deriva de All Hallows Eve, que significa véspera do dia de Todos os Santos. A celebração chegou aos Estados Unidos no século XIX e se popularizou no começo do século XX. Aí, né, ainda falando sobre essa questão das festividades, e eu queria ressaltar aqui também uma das celebrações que eu mais admiro, assim, que eu, aliás, tenho um sonho de estar lá nesse momento, vou me programar para fazer essa viagem, que é estar no México, né, em alguma cidade, em algum local que tem essa festividade, eu acho que é no México todo isso, que é o Dia de los Muertos. Porque lá eles acreditam que realmente os entes queridos, as pessoas que se foram para o outro plano, enfim, depende da crença de cada um, que é o grande mistério da vida, eles retornam. Então é uma grande festa, né, em que eles montam altares, né, são instalações artísticas lindíssimas, né, aquelas pinturas, né, as maquiagens, as caveiras, né, mexicanas. Então, assim, eu acho assim, é muito gostoso você poder pensar que existe essa conexão, né, de que essas pessoas realmente elas estão ali, não estão numa presença física que você consegue ver, mas estão ali com uma presença espiritual, e se comemorar isso de uma forma tão linda, né? Assim, fazendo uma comparação, que não tem nada a ver, mas vamos dizer assim, é como se fosse um carnaval, né? De tipo, da dedicação que eles têm com todos os figurinos, as vestimentas, todo mundo se dedica a isso. E as cidades ficam enfeitadas, né? É uma festa, eu acho incrível. Um dia ainda vou pro México no Dia de los Muertos, Michele. É interessante você falar isso, né? Essa tradição do Dia dos Mortos, ela foi tombada em 2003 pela Unesco e virou patrimônio cultural e material da humanidade, assim. É muito bonito, de fato. E é interessante a gente olhar a tradição da celebração da morte, né? Na verdade, não da morte, dos dias que os mortos vêm nos visitar, o cuidado que as crianças já têm com esse túmulo, porque as crianças lá, elas se preparam. Sim. Durante o ano, elas vão cuidar desses lugares, porque é o túmulo delas também. Então, ela tá preparando a morada delas. Tem um filme incrível, uma animação da Disney chamado Viva, que traz aí um panorama legal dessa cultura. E é interessante, você falou, né, como eles se manifestam ali. É a tradição nativa, indígena, das culturas nativas da Mesoamérica, né, que segundo alguns historiadores, como você falou, né, difundir crenças e dar origem a um feriado que continua a evoluir ao longo do tempo. E é interessante pensar que a nossa cultura é mais solene, o Dia dos Mortos, porque fomos colonizados pelos portugueses e para eles é o fado, né? A gente sofre mais com a morte e não nesse lugar de que legal que os meus entes estão descendo aqui me visitar. Sim, sim, é muito, muito interessante isso e gera também um conforto, né? E pensar assim que as culturas dos nossos antepassados, ancestrais, os indígenas, né? A sabedoria era diferente, né? Eles lidavam com a morte de um jeito diferente. Acho que ao longo do tempo a gente foi separando isso, sabe? Mas, na verdade, a morte faz parte da vida mesmo, né? A única certeza que a gente tem. E é um assunto que, se a gente olha com um olhar mais poético, né? De beleza, né? Desse momento de passagem, de respeito,
isso fica mais, né, leve, assim, perde aquela coisa, aquele medo de morrer, nossa, né? O medo de deixar desistir, né? Exato, né? Exato. Então, assim, muito interessante. E também, assim, fazendo um link com tudo isso que a gente falou, né, Mi? Você esteve com uma pessoa que tem um conhecimento relacionado à morte, né? Um estudo, né? Ela é uma professora quando fala a respeito disso, que é a Clarissa Grassi, né? Ela é diretora do Departamento de Serviços Especiais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. E foi uma experiência muito legal, né? Me estar com ela e conhecer muito desse universo ali do cemitério municipal e de tudo que permeia esse assunto. Ela tem um lugar de tratamento da morte, de naturalidade de falar, e um olhar sobre o cemitério num lado delicado e artístico que é encantador. Ela tem um olhar sobre as obras de arte que tem nos túmulos, e isso é incrível. Então, eu não vou ficar aqui falando muito, acho que a gente já pode chamar o VT para o pessoal de casa acompanhar. E se você puder, acompanhe pelo YouTube, porque está valendo a pena as imagens que a gente fez ali. Vamos lá, então. Então, aqui a gente está na entrada do cemitério, né? Esse aqui é o equipamento público mais antigo de Curitiba. Nesse ano de 2024, ele completa 170 anos de sua fundação. E eu queria começar mostrando para vocês a nossa moradora mais famosa, que é a Maria Bueno. Vamos lá? Originalmente, a Maria Bueno não foi sepultada nessa área aqui do cemitério. Ela foi enterrada como indigente, porque ela não tinha família aqui em Curitiba e ninguém requisitou o corpo dela, né? Então, ela foi enterrada naquilo que antigamente se dizia a pedido da polícia. E a altura do sepultamento original dela era pertinho da entrada da Praça do Gaúcho. Mas os devotos se reuniram e entre a década de 40 e 60, eles construíram esse túmulo em homenagem a Maria Bueno e transladaram os restos mortais dela de lá para cá, né? Uma curiosidade é que, ao contrário do que muita gente pensa, a Maria Bueno está longe de ser essa moça clarinha, que às vezes até parece de olhos azuis nas esculturas, né? Porque a Maria Bueno era uma mulher parda, portanto, ela era negra. E isso é uma coisa muito legal da gente trabalhar. Aí, ó, Bem TV concordou. É muito legal da gente trabalhar, né? Que é preciso que ela seja devidamente escurecida para que a população negra arrogue a sua presença desde sempre aqui na cidade de Curitiba. Na verdade, assim, o indigente é aquele morto que a gente até sabe quem é. Só que a gente é um morto que não é reclamado. O indigente é diferente do desconhecido. O desconhecido, sim, esse a gente não sabe quem é, né? Mas o indigente é aquele que, apesar de identificado, ninguém requereu o seu corpo para ser sepultado, né? Então foi isso que aconteceu com a Maria Bueno. E aqui no túmulo dela a gente pode ver todos esses ex-votos, que são essas plaquinhas de agradecimento pelas graças alcançadas. Muita gente acha que só a nata de Curitiba está aqui no São Francisco, mas na verdade o que acontece? Como ele é o cemitério mais antigo, é um pouco uma consequência natural que as famílias que estão há mais tempo na cidade têm um túmulo aqui, e daí acabam sendo as mais tradicionais, não pela questão monetária, mas sim pela permanência delas, né? E é claro que a gente vai lembrar daqueles sobrenomes que são mais conhecidos, né? Olha, aqui nós vamos entrar, eu quero mostrar um túmulo bem interessante aqui nessa rua, que é o que a gente chama de Epitáfio Denúncia. É um túmulo de um rapaz que foi assassinado em sua casa em 1896. Então aqui a gente está em frente ao túmulo do José Ernesto de Moura Brito, e ele tem o que a gente chama de epitáfio denúncia. O que está escrito nesse epitáfio? A saudosa memória do sempre lembrado e inditoso José Ernesto de Moura Brito, traiçoeiramente assassinado em sua casa no dia 15 de março de 1896, às 9 horas da noite. Tributo de amor e saudades de sua mãe e irmãos. É super forte quando a gente pensa que uma família, ao invés de colocar só saudades, opta por relatar que essa pessoa foi covardemente assassinada. E em pesquisa, né, eu consegui descobrir que o José Ernesto, ele foi morto com um tiro nas costas quando entrava dentro de casa, e durante o inquérito policial descobriram que o algoz dele era, na verdade, o amante da esposa. Então, só que era uma pessoa muito bem colocada, econômica e socialmente falando.
acabou não ficando preso, não sendo condenado, e é uma família que perde o filho, não tem justiça e acaba exposta pela relação extraconjugal aí da nora, né? O que resta para ele se não plasmar aí nesse mármore de Carrara, né? Essa indignação pela morte do filho. Gente, esse túmulo aqui é da família do Cândido Lopes, ele que foi nosso primeiro tipógrafo, né? Foi o fundador do jornal 19 de dezembro, que foi o primeiro jornal aqui de Curitiba. Por que é 19 de dezembro? Porque a data de chegada. A emancipação política ela acontece em agosto, mas dezembro é quando chega o Zacarias de Góes e Vasconcelos, que vai ser o nosso primeiro presidente de província. E uma curiosidade, o Cândido Lopes em si, ele não está, digamos assim que ele teve um upgrade no sepultamento dele, e ele foi transladado lá para o Batel, para a parte mais chique do cemitério. Mas quem está aqui é o Oswald Lopes, que é descendente do Cândido Lopes, foi professor da Escola de Música e Belas Artes, foi um dos participantes do movimento paranista. E o que é mais curioso é que ele está sepultado aqui num caixão que ele mesmo produziu, e que tem o formato de um pinhão. Porque como paranista, ele queria fazer o seu próprio caixão, fez no formato do pinhão e parece que tiveram que cortar um dobrado para conseguir colocar o pinhão certinho aqui. Outra curiosidade é que enquanto ele não chegava a hora dele usar esse caixão, ele fazia de prateleira. Então ele usava para guardar os itens pessoais dele dentro do caixão. Esse aqui é o túmulo do ferreiro Berti, né? Então vejam que legal. A gente tem o cepo, né, com a bigorna. A bigorna está quebrada no meio por um martelo. A bigorna seria uma simbologia referente à vida, então é a vida interrompida, né? E nesse cepo, a gente está vendo encostado todas as ferramentas do ferreiro. A engrenagem, o martelo, alicate e tudo mais. Aqui não dá pra gente ver, mas numa mão ele tem um projeto e na outra mão um metro. Ou seja, ele estava pronto para trabalhar, mas a morte vem e interrompe a vida dele. Um pouquinho mais à frente a gente vai chegar no Batel, tá? Que é a parte monumental do cemitério, que vai ser ocupada no início do século XX e que vai trazer uma visão de morte diferente, onde o poder e a necessidade da família de eternizar seus entes vai vir através da construção desses túmulos gigantescos, com grande volumetria. Nós temos terrenos de até 107 metros quadrados aqui no cemitério. E esse aqui é o da família do Manuel de Macedo. A gente vê a tocha invertida, que é o símbolo do luto. Lá em cima a letra alfa e ômega, eu sou o início e o fim. E também vemos os ossos cruzados, que são as tíbias, né, formando o XP, que é a abreviatura para o nome de Cristo. E quando a gente anda aqui, passando aqui o mausoléu, a gente consegue olhar à direita, vai entender por que aqui é o Batel. Porque é basicamente a área do cemitério que vai congregar aí o maior número de mausoléus e esses terrenos de grandes proporções em relação ao restante do cemitério. Então aqui estão todos esses mausoléus. Então é uma paisagem que muda muito em relação àquilo que a gente estava vendo até então, né? A gente tem construções aqui de até 80 metros quadrados de área construída. Então é realmente muito grande. O mausoléu ele tem muito essa coisa de funcionar como uma continuidade da casa, mas também como uma continuidade da própria igreja. Então tem horas que eles se parecem muito com casas, mas em sua grande maioria eles vão ter uma cara assim mais de igreja, né? E aqui é o túmulo do Erasto Gettner, que a gente tinha visto anteriormente, isso antes, infelizmente, de furtarem as peças de bronze que ele tinha, que foi lá já faz mais de 10 anos, né? Nós fizemos algumas intervenções aqui, então se vocês olharem vão ver que tem a concertina telada, ela faz todo o perímetro do entorno do cemitério. Nós fechamos esses vãos de cima dos portões também e colocamos a mandíbula. Então ali, está vendo que já tentaram pular ali, né? Só que o que acontece? Hoje a gente também faz parte da muralha digital. A pessoa que pular o muro aciona imediatamente a muralha e a guarda já vem. Então, com essas medidas, a gente conseguiu salvaguardar muita coisa, mas infelizmente, eu posso dizer que ao longo desses 22 anos, muita coisa já deixou de existir. O que é importante a gente entender é que não é uma coisa que se substitua, porque não existe mais mão de obra, não existem mais os artistas que faziam. Então, muitas vezes, por exemplo, eu já vi casos de família teve um friso furtado, tentou mandar fazer de novo e não achou quem executasse aquele tipo de trabalho. Por isso que a gente tem que valorizar, porque não é uma coisa que se reponha. E aqui a gente tem um jazigo monumento do André de Barros. Esse aqui é bem curioso, porque essa caridade que vocês estão vendo aí atrás, que é essa mulher com as duas crianças, é a primeira peça paranista do João Turim, que usa como fundo para essa peça as folhas e frutos de erva mate. Por isso que é a primeira peça paranista dele. E esse túmulo todo tem como a temática caridade, porque o André de Barros, que foi farmacêutico e interventor na Santa Casa, doou grande parte da sua fortuna para a Santa Casa, que construiu uma ala inteira do Hospital Nossa Senhora da Luz com esse dinheiro. Daí essa inscrição, Pauper nomen tuum benedicunti, os miseráveis bendizem seu nome. E o André de Barros abre alas para a nossa Avenida Batel aqui do cemitério, que é esse conjunto de um mausoléu ao lado do outro. Parece que a gente está passeando na Avenida Batel. Até porque, se a gente for pensar, o bairro Batel era o bairro dos ervateiros. Eles tinham suas mansões e do lado tinham seus engenhos de erva mate. Aqui não tem engenho, mas tem as últimas moradas deles, né? Por exemplo, o barão mora aqui no centro histórico do cemitério. Onde que ele mora em Curitiba? No centro histórico. Como que era o estilo da casa dele, como é o estilo do túmulo dele? Sim, fiz. Aqui, basicamente, no Batel, quem mora ou é ervateiro ou é político. Às vezes é os dois, né?
Então a gente tem aqui a família Loureiro, depois a gente tem a família Souza Franco, que é uma família de ervateiros de Campo Largo. Aquela pescadinha. Isso, aquele lá tem 80 metros quadrados de área construída. E o mais legal disso tudo é que a gente não pensa, mas o cemitério não é feito para o morto, ele é feito para o vivo, para que a gente conheça as histórias, para que a gente perceba o poder dessas famílias. Aqui a gente tem o túmulo do Francisco Beltrão e tem uma curiosidade legal. A gente vê essa pedra negra, que é o diabásio, e é exatamente a mesma pedra que a gente tem aqui na calçada, só que a que está ali foi polida, né? Aqui, esse mausoléu aqui antigamente era o túmulo da 13. A 13 se mudou lá para a periferia do cemitério e fez uma permuta com a família que veio para cá. E aqui do lado antigamente ficava o túmulo da Sociedade dos Empregados nas Indústrias da Erva Mate, que acabou sendo revertido e veio para essa família. Então, esse aqui, quem projetou foi o Achilles Stengel, que era um italiano. Inclusive ele construiu quilômetros e quilômetros de estrada de ferro aqui no Paraná. E ele que bolou essa fachada com a araucária como tema, por isso que a gente chama de mausoléu paranista. Então aqui a gente vai chegando no finalzinho do Batel e é possível ver como muda drasticamente o traço desses terrenos, né, que antes em grandes proporções, agora retornam para aquele padrão de lote de 2,5 de largura, né, por 2,5 de profundidade. E quanto mais alto aqui, mais racional, mais sem elementos religiosos, sem imagens, né, e daqui para cima o que vai predominar são os túmulos verticalizados, né, que é aquela coisa realmente da verticalização da cidade, né? Dos edifícios, eu brinco que são os arranha-além, né? Que são aqueles edifícios que sobrepõem as casas, aqui sobrepõem os túmulos, né? Eu adorei essa analogia que ela faz, né? Em relação aos bairros, né? E por conta disso também, né? O cemitério, ele virou um lugar onde as pessoas... Claro, tem gente que ostenta, né? Então, famílias clássicas, famílias de muito poder aquisitivo, assim, faziam grandes monumentos em homenagem aos seus entes que partiram. É assim como tem jazigos mais modestos, mais singelos, existem aqueles mais pesados, né? E ela foi separando essa por bairros ali, eu achei isso muito interessante. Mas também, né, Mi, eu sei que ela te contou algumas histórias, porque essa coisa das lendas e de quem tá ali dentro. Se você tá todo dia ali, né, o caso dos coveiros, né, de quem trabalha, né, mesmo ali nos cemitérios, com certeza existem muitas histórias e ela tem uma história também, né, Mi? Tem, mas essa história sobrenatural, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas ela me contou 2 histórias que são de pessoas que estiveram vivas em Curitiba. Uma delas, Maria Bueno, Nossa Santa. É o túmulo mais visitado, vocês viram ali. É impressionante, Maria, a energia que a gente vê, né? Porque foi feito um túmulo depois, porque ela foi enterrada como indigente, né? E aí solicitaram a remoção dos restos mortais que fala? Né? Eu não sei. Solicitaram a troca ali. Uhum. E aí ela foi para um lugar de destaque, com uma capela, com a imagem dela. A Clarissa até, muito sabiamente, comentou conosco que a imagem que tem da santa ali não é o retrato real da Maria Bueno. Maria Bueno era uma mulher preta e ela está retratada como uma mulher branca. Até na sala da Clarissa, o Fúvio, que é da Gibiteca, fez uma imagem da Maria Bueno como ela era. Ela degolada, porque ela foi degolada, e ela era uma mulher preta. Então, ele fez ela uma mulher preta também, a imagem real dela, né? Mas no cemitério ela tá ali e todo mundo tem, assim, muitas placas de agradecimento pelos milagres que Maria Bueno operou na vida dessas pessoas. É bem bonito. E a Clarissa mostrou pra gente ali também como vai mudando essas manifestações ao longo do tempo. Então, começa com placas de mármore, daí tem as de cimento, as de bronze, as mais modernas, que são essas de metal mesmo, de hoje em dia. E aí, beleza, vimos a Maria Bueno e depois a gente viu o epitáfio Denúncia, que também tem a história ali, que é essa manifestação, como você falou. Tem gente que vai fazendo monumentos imensos ali e tem quem vai lá se manifestar denunciando o porquê morreu. Então, ali é é uma grande eternização. A Clarice usa a palavra plasmar
a nossa existência nessa terra. Muito, muito interessante. Nossa. Então, e eu fiquei curiosa também para assistir, né, ouvir esse VT a respeito das lendas e histórias que permeiam ali o cemitério municipal. Vamos lá? A gente está chegando no Cruzeiro das Almas. Olha que maravilha. É o topo da cidade. E daí aqui a gente vê a cidade de quem já foi e de quem ainda está. Bela vista, hein? E o mais legal é que não tem limite entre a cidade dos mortos e a cidade dos vivos, elas se confundem. Exato. A única experiência do além, digamos assim, que eu tive aqui dentro foi uma vez durante uma visita. Eu estava mostrando o túmulo do Antônio Ricardo dos Santos e uma mulher me pediu licença, né? Você me dá licença? Aí eu falei, claro, né? Dei um passo à frente e continuei falando, né? Explicando o pessoal o túmulo. Daí pensei, poxa, Clarissa, que mal educada, a mulher te pediu licença, você nem olhou pra ela. Aí me virei e olhei, não achei a mulher. Aí perguntei pro pessoal que estava fazendo a visita comigo, cadê a mulher? Deles, que mulher? Eu falei, essa que veio agora me pedir licença. Eles disseram, não veio mulher nenhuma, né? Daí todo mundo começou, assombração e tal. Eu falei, não, vamos continuar. Na América do Sul, né? Aqui no Brasil, em função da nossa colonização portuguesa e tal, essa pegada do dia de finados, ela tem muito a ver com você não se esquecer de rezar pelos mortos. Então foi o Abade Odilon de Cluny, na França, que instituiu essa data, o dia 2 de novembro, que é o dia seguinte ao dia de Todos os Santos, como uma data que todos aqueles cristãos deveriam rezar pela salvação dos seus mortos. A gente não pode esquecer que tem essa pegada do purgatório, né, de nós precisarmos rezar pelos nossos para que eles sejam salvos. Então, finados surge com esse objetivo, né, de se rezar por aqueles da nossa família. E aqui no Brasil, como a gente não tem uma ligação, a nossa ligação é um pouco diferente, ela é um pouco mais penitente. Então é um dia de muito silêncio, as pessoas vem com um tom mais solene ao cemitério, mas é o momento em que, entre aspas, a gente é um pouco obrigado a vir ao cemitério para lembrar dos nossos, né? Muito diferente, por exemplo, no México. O México, o Dia dos Mortos, né? É um dia em que os espíritos dessas pessoas vão visitar as suas famílias. Então, assim, se eu vou ser visitada por aqueles que eu amei, como que esse pode ser um dia triste? Esse tem que ser um dia alegre. Então, os mexicanos, eles montam aqueles altares do Dia dos Mortos com tudo aquilo que o finado gostava, de comida, de bebida, com esse intuito de que esse espírito do falecido venha, se alimente e passe essa data junto com os seus. Então, é um dia de alegria, não é um dia de tristeza, como é para nós. Então, é muito interessante observar como uma mesma data pode ser celebrada de formas diferentes, né? No México, em função dos astecas, né, da religiosidade deles, com a chegada dos espanhóis, vai haver esse sincretismo. Então, eles vão sincretizar uma data que deveria ser celebrada em agosto, eles vão celebrar agora em novembro. O Halloween, ele também vem de uma crença, né, em Samhain, que os espíritos vêm visitar os vivos, só que de um jeito diferente. Então, você não sabe que tipo de espírito vai te visitar. E daí, o que você vai fazer? Você vai se fantasiar para que esses espíritos não te reconheçam, para não correr o risco deles te seguirem até a sua casa. E daí, para apaziguar esses espíritos que visitam as casas, se oferece os doces, como uma forma de ter uma oferenda, né, para esses espíritos. Então, no fundo, é um finados um pouquinho diferente, né? E além da Clarissa ser diretora do Departamento de Serviços Especiais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Clarissa Grassi é uma das principais pesquisadoras do Brasil, né? E ela tem algumas publicações muito importantes em relação à principal pesquisa dela, que é referente ao cemitério São Francisco de Paula, né, Mi? Exato. Inclusive, foi a pesquisa dela que fez ela virar diretora. Ela tem, o primeiro livro foi uma obra que ela fez, um estudo das obras de arte do cemitério. E daí a gente pode trazer algumas publicações de pesquisa, uns exemplos aqui. Vou ler para não falar besteira. A presença negra no cemitério municipal São Francisco de Paula, entre escravizados e protagonistas. Ressignificando o espaço urbano, educação patrimonial no cemitério municipal São Francisco de Paula. Política e poder da necrópole, uma prosopografia do cemitério municipal São Francisco de Paula. No site ufpr.academia.edu/Clarissa Grassi, você pode encontrar todas essas publicações e fazer download gratuito dessa pesquisa que ela tem, né? Então, vamos ver, ela mostrou para nós as obras impressas dela, que, olha, assim, de perto, ela só não deu para nós, porque acabaram, elas não existem mais. Então, mas tem disponível online para download, então... Não tem as publicações, as pesquisas. Os livros delas dá para encontrar no Passo, então vamos chamar, dá para você ter um gostinho aí das imagens que ela fez. Esse meu interesse pela arte tumular começou há 22 anos atrás, quando eu fui contratada por um cemitério
para fazer os textos institucionais do site deles. E nesse material do briefing para esse trabalho, veio um pedacinho de uma tese de doutorado de uma pesquisadora lá de Goiás que tratava sobre a questão da arte tumular. E eu sempre fui uma entusiasta, uma curiosa que gostava de passear no cemitério e ficava se perguntando de onde será que vieram essas esculturas, por que elas são assim um assado, quem será que escolheu, enfim. E quando eu vi que tinha todo um segmento de pesquisa dedicado a isso, eu fiquei enlouquecida, né? Na época, eu juntei 5 rolos de filme que eu tinha e vim aqui para o cemitério e fotografei várias esculturas, túmulos e tal. E ainda eram fotos impressas, né? E sempre que eu ia mostrar essas fotos de muitos detalhes de escultura, as pessoas, quando viam, já falavam: nossa, que escultura bonita, em que praça que fica? Eu falava: não fica numa praça, fica no cemitério. Ah, não, que horror, como assim no cemitério? O que você foi fazer lá? Que mórbido, que lúgubre, enfim. Eu via que aquele brilho, aquela admiração inicial pela estética da escultura ia embora assim que a pessoa sabia que estava num cemitério. E eu entendi que as pessoas tinham um tabu muito grande com relação a esse tema e que isso incapacitava essas pessoas de realmente admirar a estética daquelas esculturas. E daí a veia de relações públicas acho que falou um pouco mais alto. Eu comecei a pesquisar e descobri que o cemitério estava prestes a fazer 150 anos de história. E daí veio assim uma ideia de tentar fazer um trabalho que eu pudesse mostrar essas esculturas descontextualizadas dos túmulos, para que não houvesse aquele olhar já repleto de tabu. E eu fiz um projeto através do mecenato e escolhi 54 esculturas que eu fotografei em detalhes, né? E fui atrás das famílias para tentar entender a história desses túmulos, o que tinha motivado a escolha e trabalhar assim toda essa simbologia, né? E assim, eu lancei o primeiro livro em 2006 que se chama Um Olhar à Arte no Silêncio, né? Que é essa primeira tentativa de cativar o olhar das pessoas. E virou um vício, assim, né? No mesmo ano eu entrei para a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, conheci outros pesquisadores e vi que eu não era a única alienígena que gostava de cemitério. Então eu comecei a pesquisar de forma paralela, como um hobby mesmo, né? E o que aconteceu foi que aquele encontro inicial das esculturas acabou me fazendo encontrar com os ocupantes dos túmulos, com a história da cidade. Eu fui aprendendo a história de Curitiba através do cemitério. O que eu decidi? Que eu iria para o meio acadêmico, que eu tentaria um mestrado, um doutorado, para subsidiar tempo, né, para que eu pudesse fazer as pesquisas e ter um ganha-pão, né? E já nesse ínterim, enquanto eu fazia as tentativas para entrar no mestrado, veio a ideia de buscar uma forma de fazer com que aquelas pesquisas, com que aquela Curitiba que eu descobria a cada túmulo que eu pesquisava, fosse de certa forma partilhada. Então veio a ideia de fazer um guia de visitação. E como eu sou muito curiosa, eu gosto da arquitetura, eu gosto da geologia, então eu fui atrás de um arquiteto, de um geólogo, de uma socióloga, para que a gente pudesse trazer um olhar multidisciplinar. Não só falar do morto, né, da pessoa que está sepultada ali, mas também falar do túmulo, das suas características. E assim, entre 2011 e 2014, eu fiz a pesquisa e lancei o guia de visitação, né, que é esse olhar mais multidisciplinar. Para quem gosta desse assunto, gente, não tem como não conhecer Clarissa Grassi. Né? Quem quiser pesquisar, quem gosta mesmo desse assunto, você que é artista, está fazendo algo relacionado a isso, ou você que realmente gosta desse assunto, gosta de pesquisar, às vezes quer pesquisar alguma coisa da história até da própria família, né? Existe muita informação nessas pesquisas todas dela. E essas visitas guiadas, né? Essas visitas guiadas no cemitério municipal é uma experiência incrível, gente. Elas acontecem na lua cheia, obviamente, por causa da luz, né? Também, que gera isso. E também tem uma história em relação a isso, né? Da lua cheia. A Clarissa fez essas visitas na lua cheia para desmistificar. Então, além de tudo, se você tem curiosidade, gosta,
se você precisa enfrentar essa questão, esse tabu que existe com a morte, talvez seja um bom lugar. Então, a Clarissa fez essa coisa da lua cheia, não só por causa da luz, que ela diz que nem é tão mais iluminado assim, a não ser quando tá nublado o tempo, que daí diz que o céu fica mais claro e daí clareia as coisas. Mas ela fez justamente para desmistificar essa coisa que existe, né, na nossa cultura de... cemitério, né? Coisa de... A gente tentou, né, fazer essa visita até para poder mostrar a experiência para vocês, e tivemos que fazer uma visita de dia porque todas as vezes que a gente ia na lua cheia, choveu, caiu o mundo em Curitiba, e daí quando chove eles cancelam. Mas geralmente as inscrições abrem a partir das 18 horas da terça-feira da semana em que será realizada o passeio. Os interessados devem acessar o site guia.curitiba.pr.gov.br, fazer o login, né, por meio do cadastro único do município, e ali você consegue ingressar nesse guia de Curitiba, que não tem só inscrição para esse passeio noturno no cemitério, mas também outros passeios, né? Tem a página ali de eventos para você conseguir ver quais são as oportunidades de passeios em Curitiba. O cemitério municipal São Francisco de Paula, né? Ele fica ali na Praça Padre João Soto, número 50. E você também que quiser telefonar, saber mais informações, tem pessoas para atender, é o 3313, o telefone, 5781, 3313 5781. Você que está assistindo pelo YouTube já vai ver aí no GC também o telefone e o site guia.curitiba.pr.gov.br. Vale a pena, né, Mi? Vale. A gente ainda vai conseguir fazer essa visita. Guria, mas você sabe que gostei dessa exclusiva no Crepúsculo? Foi legal também. Tava um dia bem bonito, foi na hora mágica. E assim, tem toda uma magia dessa visita noturna, né? Mas você poder ver de dia também os detalhes, principalmente nessa questão das obras de arte que tem no cemitério, é legal, né? O mais interessante de todas essas histórias é a coisa, como a Clarissa fala, plasmando a história, né? Que tanto ela é perpetuada. E aí faz até um link com o Dia dos Mortos, que a gente até naquele filme Viva a gente tá vivo em outro plano que seja enquanto é lembrado por alguém, né? Esse episódio vai ficando por aqui, então. Foi gostoso gravar ele, gostei. Muito legal. E lembrando que sábado que vem estaremos aqui de novo, 13h com você, sempre com um assunto muito interessante sobre a nossa querida Curitiba, que amamos tanto. É isso, então o nosso Tchim-tchim clássico, tchim-tchim, e um beijo no seu corapinhão. Tchau. Tchau. Coisas de Curitibano. Esse lugar aqui é o que eu mais amo em Curitiba, é a minha segunda casa, são os meus mortinhos, então é isso que eu mais amo na cidade. Ministério da Cultura, Sanepar e Governo do Paraná apresentaram podcast Eu Amo Curitiba, projeto realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. Produção artística Pluriarte Produções. Realização Grupo Banda B de Comunicação.